Olá, alunos! Então, nós vamos hoje aqui fazer uma aula extra, né? Porque no dia que era para ser revisão, teve o Jogo do Brasil. Então, nós vamos ter prova na semana que vem e não tem outra aula, né? Então, vamos aqui dar uma revisada nos assuntos principais. Deixa eu aumentar a claridade dessa tela aqui, que está muito escuro. Nós vamos aqui revisar o assunto principal primeiro, que são os verbos, né? Então, a gente viu vários verbos nesse bimestre e mesmo as unidades do livro tem muitos verbos ali, né? Então, vamos começar pelo mais fácil aqui, que é o verbo play, ou to play, aqui vamos colocar só play, que é jogar. Esse verbo, ele tem mais do que uma tradução, ele pode ser jogar, brincar, pode ser tocar um instrumento, mas aqui nós vamos falar só sobre essa tradução jogar. Então, a frase aqui de exemplo é I play football. Lembrando que futebol tem duas traduções para o inglês. Tem soccer, que os americanos falam, e tem o futebol, que os britânicos, lá na região das ilhas britânicas, da Inglaterra e arredores, falam futebol, né? Porque mesmo o futebol americano, ele é centralizado nos Estados Unidos, né? Então, a gente usa futebol mesmo, que facilita para todos, né? Então, quando se fala I play futebol, eu jogo futebol, ok? Pode usar também o play para, se você toca, por exemplo, piano, I play piano, também pode. Se você vai brincar, você fala I play in the park, eu brinco no parque, também dá para usar esse verbo, tá? O verbo eat, que é o verbo comer, esse verbo aqui é um verbo 3 letras, né? É fácil, na verdade. E vou dar um exemplo aqui. I eat an apple. Então, eu como uma maçã. Se você vai falar você come, you eat an apple. E assim por diante, né? O verbo read, que é o verbo ler, tá? Exemplo, I read a text. Eu leio um texto. Tá? Então, se você vai falar você lê um texto, you read a text. Você vai usar o mesmo verbo aí. O verbo go, né, é o verbo ir, tá? Quando você fala I go to school, eu vou para a escola, you go to school, você vai para a escola, mas quando é a terceira pessoa, ele ou ela, vai falar goes, G-O-E-S, né? Goes. Então, na terceira pessoa com ele ou ela, vai ficar he goes. Então, você vai ver também com G-O-E-S, tá? Write, que é o verbo escrever. I write a letter ou a letter. O americano fala letter e o britânico fala letter, tá? Então, a pronúncia, contanto que você fala, se quiser falar letter, só não deve falar muito letter, né? Aquele R do final ali você não pronuncia. Então, I write a letter. Eu escrevo uma carta. A palavra letter serve também para letra, né? Brush, que é escovar, tá? Brush. Quando você fala I brush my hair, eu escovo meu cabelo. I brush my teeth, eu escovo meus dentes, né? You brush your hair, você escova seu cabelo, né? Outro verbo, watch, que é o verbo assistir, você usa para assistir TV, assistir um show, né? I watch TV ou I watch television, eu assisto televisão, tá? Então, esse watch é assistir. O verbo sleep, que é o verbo dormir, né? I sleep at 9 o'clock, eu durmo às 9 horas, vamos supor que seja da noite. À noite a gente usaria o PM depois, que nós falamos 21 horas, né? Mas se você vai falar em inglês 9 horas e você quiser falar que é à noite, você vai falar PM, é a letra P e o M, tá? Que significa post-meridium, que é uma abreviação, tá? O verbo estudar, que é o verbo study, tá? Quando você fala I study every day, eu estudo todos os dias. You study every day, você estuda todos os dias, né? Então, o verbo study é um verbo parecido com o nosso. Wake up é o verbo acordar, wake up, acordar. I wake up very soon, eu acordo muito cedo. Tá? Se você quiser que você acorda, you wake up very soon, né? Se quiser falar no plural, they
Eles acordam muito cedo. They wake up very soon. O verbo drink, um verbo bem conhecido, né? Que a maioria das pessoas já sabe, se vai falar drink, sabe que é beber, né? I drink milk in the morning. Eu bebo leite de manhã. Nós usamos aqui no Brasil o costume de falar tomar, né? A gente fala eu tomo leite de manhã. E quando a gente fala beber, tem a impressão que é beber cachaça, né? Alguma coisa assim desse tipo. Mas a tradução, beber, né? I drink milk in the morning. Você sabe que é beber, tomar, tanto faz, tá? Aqui, agora eu quero dar um exemplo com forma interrogativa. No inglês, sempre quando vai fazer uma pergunta, você vai jogar um verbo para frente da frase. Ou o próprio verbo ou um auxiliar. No caso de todos esses verbos que eu acabei de passar, para fazer interrogativa você vai usar o auxiliar do na frente, tá? Se for com ele ou ela é does, D-O-E-S. Tá? Mas nós vamos aqui focar no do. Então, quando fala you play football, é afirmativa, você joga futebol. Eu vou perguntar, do you play football? Você joga futebol? Então, você vai usar esse do na frente para fazer a forma interrogativa. Mas não traduz esse do, ele não é o verbo fazer aqui. Né? Ele é só um auxiliar. Então, esse do é muito usado nas formas interrogativas, exceto no verbo to be, que a gente já vai revisar agora daqui a pouco, e nos verbos defectivos, can e may, que a gente tem que ver uma outra hora. Mas nos outros verbos, 90% dos verbos em inglês, usa-se o auxiliar do para fazer pergunta, tá? E o does para a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então vamos agora ver o verbo to be. Ele é um pouco diferente desses outros verbos que nós vimos. Esse verbo estudar, verbo dormir, verbo ir. O verbo to be é o verbo que tem duas traduções. Ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Então depende, na hora de você traduzir, se você vai ver se vai ser o verbo ser ou estar. Então a conjugação no presente é I am, you are, he is, she is. Tem o it também que eu não pus aqui para não dar confusão. We are, you are e they are, tá? Então as três primeiras é singular, as três últimas é plural, tá? Então, eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são e eles são, ou elas são, tá? Então, esse é o verbo to be, forma afirmativa, tá? Eu sou ou eu estou. Então, tem duas traduções possíveis, depende da frase. Se eu quiser falar, eu estou triste, I am sad, eu estou triste. Se eu quiser falar, eu sou um estudante, I am a student. Então, depende da frase, vai ser sou ou estou, tá? Tudo bem. Forma interrogativa do verbo to be é diferente daqueles outros verbos que eu mostrei ali. Então, você vai fazer uma inversão, tá? Você não vai usar o do aqui como auxiliar. Você vai fazer uma inversão ali do verbo com o pronome pessoal. Porque o que é verbo aqui é o que está em vermelho. Esse é o verbo to be. O outro que está em preto aqui é o pronome pessoal, que você em português estuda eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, etc. Né? Então é eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas aqui, tá? Então na forma interrogativa fica ao contrário. Am I, eu sou? Ou eu estou? Are you, você é? Ou você está? Is he, ele é? Is she, ela é? Ou está? Are we, nós somos? Nós estamos? Are you, vocês são ou estão? Então veja que o you singular, eu fiz errado aqui, eu deixei em vermelho o you ali, desconsidera isso. O que tem que estar em vermelho aqui é o are, tá? Que é o verbo. Eu deixei vermelho you, é um erro aqui, tá? Mas é o are e o am é que tem que estar em vermelho aí. Então o am, como está em cima ali, I am, you are, que é o verbo am e are, tá? Aí eu errei aqui na questão da cor, mas aí tudo bem. Is he, eu estou fazendo uma pergunta, ele é? Tá? Vamos ver exemplos, então, da forma interrogativa aqui, ó. Olha aqui. I am a student, eu sou um estudante, tudo bem, afirmativa. You are a student, você é estudante. Agora a forma interrogativa. Are you a student? Você é um estudante? Tá fazendo uma pergunta, então se inverteu a ordem. Verbo to be é invertido, tá? E aqui, com ele. He is a student. Ele é um estudante, né? Aí a forma interrogativa aqui. Is he a student? Tá fazendo uma pergunta aqui, então. He is a student.
Ele é um estudante. Is he a student? Ele é um estudante. E aqui o plural, they are students. Eles são estudantes, pode ser elas também. Aqui é neutro. They are students. Eles são estudantes. Are they students? Eles são estudantes? Tá fazendo uma pergunta, então é invertido o verbo to be, por forma interrogativa. Agora vamos fazer uma revisãozinha aqui das horas e dos números bem rapidamente, né? Não vai cair muito na prova, talvez uma questão ou duas ali só, de horas, de números, né? Então a pergunta aqui é what time is it? É a pergunta que horas são. Na verdade está no singular que horas é, mas nós costumamos falar em português que horas são, né? What time is it? Olha o verbo to be, forma interrogativa aqui, tá? Daí a resposta, it's 4 o'clock, é 4 horas, ou a gente falaria são 5 horas, 4 horas. Então tá aqui, ó, a tradução, que horas são? São 4 horas. Então, aí tem outra pergunta aqui, ó. What time do you wake up? Vamos usar o verbo lá de cima que a gente viu de acordar. What time do you wake up? Que horas você acorda? Vamos usar aqui na horas. I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas. Então, what time do you wake up? Que horas você acorda? I wake up at 7 o'clock. Aí tem uns números aqui para dar uma revisada, números que você já conhece, porque a gente já ensina isso desde o primeiro ano para os alunos, né? Eu ensino números até pro maternalzinho ali, né? Os números pelo menos até 10, né? Olha aqui, ó. Então, os números estão aqui, ó, só para revisar como escreve. 1, 2, 3. Lembrando que o 3 é com TH. Se não colocar o H, não é 3, daí é árvore, né? A árvore é tree. Mas o 3 com TH, o som é um pouquinho mais assoprado, 3, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a maneira de escrever o 8, né? GTH, 8, não fala o G. 9, 10, 11, 12, 13, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não confundir, então, quando você fala 17 e 7. 17, 7, 18. Opa, tem um erro aqui. No 18 tá faltando a letra E aqui, ó, um erro aqui. É tudo com 2 E's, tá? Então, os números... Deixa eu voltar lá, que eu cliquei aqui no negócio que deu errado. Os números do 13 ao 19, todos terminam em tin com 2 E's, tá? Desconsidera essa falha ali. Então, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 22, tem que pôr o hífen, tá? Mesma coisa, daí eu pulei alguns aqui, que é 24, 25, etc. E o 30, 30, tá? E 31, 32 e assim por diante, assim como o 40 é 40, tudo com Y no final. O 50 é 50, o 60 é 60, é tudo parecido, né? É tudo muito parecido. Então, só dar uma revisadinha aqui para a questão de horas, porque vai cair uma questão de horas na prova lá, tá? Então, isso era o assunto básico, principal, né? Eu vou colocar isso aqui, então, no site ali, e vou colocar mais alguns outros que eu tenho muitos vídeos de quando eu dava aula no outro colégio, né? Eu tenho muitos vídeos de inglês lá, vários. Quem entrar no meu canal do YouTube lá de aula vai ver isso, que tem muitos lá, né? Então, ok, pessoal? Então você pode assistir esse vídeo aqui quantas vezes você quiser, tá? Até o dia da prova. Se quiser me fazer alguma pergunta, pode mandar pergunta para mim aí pelo site mesmo. Pode mandar pergunta para mim ali, né? Tem meu e-mail ali, se precisar, tá? Ok, pessoal? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus aí.